Eia! Ai, Gabriel, me ajuda, Gabriel. Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O camisa é brancão. Ei, meu. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva dólar. Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando agora o episódio número 36 do Uma Opinião, o podcast que você sabe fala merda desde 2020. Eu sou o @sargento hamster Ricardo Prado, falando diretamente de Campo Grande, e comigo está aqui o @prodesquali Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Robson, dê aí o seu primeiro alô para os nossos ouvintes e explique aí para eles por que o nosso Vinícius Gatos Lorenzi não está presente na gravação de hoje. É isso aí, pessoal. O nosso queridíssimo host, o nosso bebezão de fralda Vinícius, ele não está no momento. Pode ser que ele surja aí mais para frente na nossa gravação, porque ele foi filar uma boia forte lá no shopping e parece que ele não vai voltar tão cedo enquanto tiver comida de graça lá para ele. Pois é, então hoje não podem contar aí com a participação do nosso Vinícius. Inclusive a gente até chegou a mandar uma mensagem pro Alex para ver se ele queria entrar aqui com a gente, mas ele também não se manifestou. E vamos começar a gerar aqui os destaques desse episódio número 36 aqui do Uma Opinião, falando, não tem como não falar disso, a explosão do terrorista ou terrirista, como disse Danilo Gentili, lá de Brasília, o rapaz que se explodiu lá na frente do STF na noite de ontem, na noite de quarta-feira, um dia antes aqui da gravação. Aqui as informações que eu vou trazer para você aqui, que vem do Instagram da Gazeta do Povo. Imagens de uma câmera do Circuito de Segurança do Supremo Tribunal Federal mostram a ação de Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, que detonou explosivo na Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira, dia 13, por volta das 7h30 da noite. O vídeo apresenta o momento em que Francisco lança fogos de artifício em direção ao edifício do Supremo. Depois acende o explosivo, deita ao chão e o artefato explode. O homem morre na hora. Francisco foi candidato a vereador em 2020 pelo PL em Santa Catarina. Ele disputou a eleição com o nome de urna Tio França, em Rio do Sul, mas não foi eleito. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro era afiliado ao PSL. A roupa usada por Francisco durante as explosões fazia uma possível alusão ao personagem Coringa. De acordo com o andamento das investigações, Francisco usava um chapéu branco e trajava roupas com estampas de baralho, que seria uma referência à fantasia do Coringa, o vilão de histórias em quadrinhos. Em seu perfil de Facebook, Francisco deixou a seguinte mensagem: "Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda", teria dito ele. Aí as últimas atualizações que chegaram aí ao longo do dia de hoje dizem o seguinte: Polícia Federal vai investigar ligação de autor das explosões de ontem, dessa quarta-feira, com os atos do dia 8 de janeiro. Daí outra atualização aqui: "Não desperdicem batom", disse mensagem deixada por autor de explosões à presa do dia 8 de janeiro. Aí uma outra atualização aqui, que é uma declaração da ex-mulher desse tio França, que ela teria dito o seguinte: ela disse à Polícia Federal que o Homem-Bomba queria realmente matar o Alexandre de Moraes. Em um áudio encaminhado à Polícia Federal na manhã dessa quinta-feira, a ex-mulher do autor do ataque bomba na Praça dos Três Poderes disse que o intuito de Francisco Vanderlei Luiz era matar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da PF, André Rodrigues, durante coletiva de imprensa. Tudo o que se sabe até agora sobre as explosões na Praça dos Três Poderes
né, o próprio áudio da esposa e outras mensagens enviadas nas redes sociais ameaçando a corte, especificamente nesse caso da senhora, diziam que o alvo dessa pessoa era sim o ministro Alexandre de Moraes, destacou o chefe da PF. Segundo a ex-mulher, o atentado era planejado há muito tempo pelo chaveiro, agora a gente descobriu aqui que ele era chaveiro também, e tinha o objetivo de matar Alexandre de Moraes e quem estivesse perto no momento. Ele afirmou, ou ela afirmou ainda, que Francisco só falava de política e ficou obcecado com o ataque ao magistrado desde que o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição em 2022. No relato, ela também disse que o plano dele era fazer algo maior e que já havia a intenção de se matar após o assassinato de Moraes. A ex-mulher, localizada em Santa Catarina, deve dar mais detalhes em um depoimento presencial à Polícia Federal na cidade de Lages. Aí, o Alexandre de Moraes, também uma última atualização, ele participou de uma coletiva de imprensa e ele disse que a explosão não foi um fato isolado e considera esse o segundo pior ato desde o dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes afirmou nessa quinta-feira que 2 explosões registradas na noite de quarta na frente da sede da corte não foram fatos isolados e considerou que houve uma nova tentativa de ataque semelhante aos atos de 8 de janeiro de 2023. Moraes vai ser o relator na corte do inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar as explosões que tiveram ainda uma terceira ocorrência no estacionamento anexo 4 da Câmara dos Deputados. Aí ele diz o seguinte, ele disse isso durante um evento em Brasília: o que ocorreu ontem, na quarta, não foi um fato isolado do contexto. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o famoso gabinete do ódio começou a destilar o discurso de ódio contra as instituições, contra o STF e principalmente contra a autonomia do judiciário e contra os ministros e familiares de cada um. Isso aí foi a palavra do Alexandre de Moraes nesse evento lá em Brasília, falando sobre as explosões que aconteceram lá na frente da sede do STF, Robson Grossman. Então, esse cara, ele é um imbecil em várias camadas, né? Porque, para começar, o cara é doidão, né? Vem com esse papinho de, estou lutando contra o comunismo e não sei o que. O cara não deve nem saber o que é comunismo. Aí teve esse detalhe que eu não estava sabendo aí, que de repente a roupa que ele estava usando pode ser uma alusão ao Coringa, né? O personagem do Batman e tal. E se você for ver o jeito que ele escreveu nas redes sociais também, parece uma tentativa patética de ser o Charada, ou coisa do tipo. E tem a questão, né, que o ataque dele não foi, né, muito bem sucedido, e ele se explodiu também, né? Então... Foi literalmente um ataque suicida. A gente não sabe se foi de propósito, que nem a pessoa que estava relatando lá, se ele realmente tinha a intenção de depois se matar, ou se de repente foi uma cagada, né? Que nem aquela imagem que a gente viu lá do coiote no desenho do Papaléguas se explodindo na cagada lá. E é aquela história, né? O cara supostamente queria matar o Alexandre de Moraes e tal, mas primeiro que se ele tivesse conseguido, isso daí é que nem aquela música do Raul Seixas, da mosca na sopa, né? Você mata uma e vem outra no lugar. E segundo que, o cara, né, supostamente é contra o STF, não sei o que. A gente não sabe se o cara era bolsonarista ou enfim. Mas é aquela coisa que a gente já falou, né, 5.680.000 vezes, que o Bolsonaro ele teve a chance, né, de limitar a decisão monocrática lá e tal. Mas como ele tem o rabo preso com um monte de gente, ele acabou não seguindo isso para frente. Então a gente não sabe. Agora vamos aguardar para ver se, conforme o tempo vai passando, mais loucos vão surgindo nessas tentativas aí, ou se agora eles vão até reforçar, né, a segurança, porque, queira ou não, isso acaba fazendo com que o carequinha, né, acabe fazendo uma proteção maior, vamos dizer assim, em relação à segurança dele e dos outros aí. E não só a segurança dele e dos outros ministros lá do STF, mas também ele é a desculpa que ele estava precisando para se justificar para tudo aquilo que ele defende, negócio de censura e regulamentação das redes, como o Renan Santos estava falando até hoje à tarde, que na verdade esse atentado
ou essa tentativa de atentado aí em cima do STF acabou sendo um presente nas mãos aí do Alexandre de Moraes, né? Porque era o motivo que ele queria para, né, se justificar perante todo mundo aí e dar uma legitimidade para tudo que ele quer fazer aí à frente do STF, né? De querer defender censura e tudo mais. Mas enfim, né? Esse cara aí, né? Ele mirou no Coringa e né, acertou no Willy Coyote, né? Até o Danilo Gentili hoje, lá no Não é Imprensa, falando sobre isso, ele tirou um sarro, né? Porque falou que o cara era careca, usava óculos, tava vestindo um terno espalhafatoso e sonhava em destruir o palhaço. Tipo, é a descrição do Dr. Abobrinha, do Castelo Rá-Tim-Bum. E depois que aconteceu a explosão, já veio todo mundo querer achar um responsável que estaria aí por trás de tudo, né, influenciando o cara, né, petistas dizendo que ele era um mínimo bolsonarista porque era filiado ao PL, sendo que ele, na verdade, se filiou ao PL um ano antes do Bolsonaro entrar no partido, quando até a nota da Gazeta do Povo diz isso, né, o Bolsonaro ainda estava no PSL quando esse cara aí se filiou ao PL. E também vazaram algumas mensagens aí em que ele estava metendo pau tanto no Lula quanto no Bolsonaro. Inclusive até umas páginas bolsonaristas estavam divulgando aí esses prints aí, até acusando o cara de isentão, de chapa branca, enfim, tava, né, xingando o cara justamente pelo fato de que, do mesmo jeito que ele metia o pau no Lula, ele metia o pau no Bolsonaro também. Então ele estava sendo chamado de isentão por causa disso. Só que também teve muito bolsonarista dizendo por aí que ele era um comunista infiltrado para desqualificar a direita. Caralho. Cara, nem o Pablo Marçal daria uma desculpa tão cara de pau para tirar o dele da reta. E até agora o que se sabe é isso, que o cara era aí um lobo solitário, né? Por enquanto um lobo solitário, vazou essas conversas aí no WhatsApp esculhambando tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Enfim, só mais um maluco aí sem noção que fez merda, né? Assim como teve lá na China aquele cara que entrou com um caminhão num centro esportivo lá e matou 35 atropelados. Até o Ivan tava falando isso hoje cedo. Enquanto aqui, né, o cara endoidou por causa de política, né, ou como disse o Diogo Chiuso, né, o Rivotril ideológico, lá o cara ficou chupeta porque se separou da mulher. Tipo, nos dois casos o sacrifício não valia a pena. Aqui no Brasil, porque é a maior burrice do mundo você querer se matar por causa de política. Aliás, é burrice você querer até mesmo levantar da cama por causa de políticos, sendo que todos eles estão andando solenemente pra você. E lá também é burrice porque se você se separa, o que mais tem na China é mulher. Aliás, o que mais tem na China é qualquer coisa. E a gente segue aqui com uma opinião falando sobre duas pautas relacionadas a trabalho que agitaram aí os últimos dias, aí as manchetes de jornais e as redes sociais e tudo por aí, que foi o fim da escala 6x1, né, aquela PEC que foi jogada lá para tramitação lá em Brasília, né, a proposta aí da deputada Érica Hilton e também a decisão do STF sobre CLT para servidor público. Começando aqui, fim da escala 6x1, o que muda caso a PEC seja aprovada. A proposta ainda precisa de mais assinaturas para começar a tramitar, entenda quais as mudanças devem impactar os trabalhadores. Quando essa notícia saiu, ainda não tinha acolhido as assinaturas suficientes, agora já acolheu, né? Mas, enfim, essa matéria aí que era da editoria do Carlos Terra, a gente vai trazer uma versão Redux para vocês. A proposta de emenda à Constituição que busca extinguir a escala de trabalho 6x1 vem ganhando destaque nas redes sociais e mobilizando opiniões. Liderada pela deputada Érica Hilton do PSOL, a PEC ainda necessita de 171 assinaturas para iniciar sua tramitação. Já conseguiu essas assinaturas todas. Atualmente, o artigo 7º da Constituição e o artigo 58 da CLT estipulam que a jornada de trabalho deve respeitar o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que permite escalas de 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. A proposta sugere reduzir a carga semanal para 36 horas, mantendo as 8 horas diárias, o que impactaria a organização das empresas. Advogados apontam que as empresas teriam que adotar novos esquemas de jornada, com turnos de 7 horas e 20 minutos de segunda a sexta, ou semanas com 4 dias trabalhados. Isso proporcionaria maior flexibilidade e bem-estar para os trabalhadores, promovendo maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
Entretanto, a PEC enfrenta resistências no meio empresarial entre alguns parlamentares. Empresários temem a necessidade de ajustar as escalas e aumentar o quadro de funcionários, mas especialistas destacam que isso pode melhorar a produtividade e reduzir a rotatividade. Já o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ressalta a importância de ouvir tanto empregadores quanto trabalhadores, enquanto outros parlamentares, como Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e Gilson Marques, do Novo, expressaram críticas alegando impacto negativo na produtividade e nos pequenos negócios. Experiências internacionais mostram que o Brasil está entre os países do G20 com uma das maiores cargas horárias, 39 horas semanais. Em contraste, Canadá, Austrália e Alemanha têm jornadas mais curtas, com médias de 32, 1, 32, 3 e 34 2 horas, respectivamente. O futuro da PEC depende da maior adesão no Congresso e da continuidade do debate, impulsionado por um forte apoio popular, que já inclui uma petição com mais de 1.300.000 assinaturas. Apesar do histórico de propostas semelhantes não aprovadas, a nova tentativa segue como um importante ponto de discussão para o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal no Brasil. Esse foi um dos assuntos aí que tomou conta das redes sociais aí nos últimos dias. Outro assunto foi a decisão do STF sobre a CLT para o servidor público. Vamos trazer aqui uma versão resumida da matéria da CNN sobre isso. O que muda com a decisão do STF sobre CLT para servidores? O Supremo validou a flexibilização do formato de contratação de servidores. Prática pode beneficiar a administração pública e traz menos estabilidade para o trabalhador. O Supremo Tribunal Federal validou em 6 de novembro a flexibilização do formato de contratação de servidores públicos, permitindo que sejam adotados outros regimes, além do regime jurídico único, como a consolidação das leis de trabalho, a CLT. Essa decisão encerra a obrigatoriedade do regime jurídico único, que regia a relação dos servidores com o poder público. Com a CLT, os trabalhadores ganham direitos como jornada máxima de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, seguro-desemprego, entre outros. Entretanto, o vínculo por esse regime é menos estável comparado ao estatutário, que proporciona estabilidade e outras vantagens. A medida abrange apenas novos contratados, mantendo as regras para os atuais servidores. Os órgãos públicos deverão informar o regime de contratação nos editais dos concursos, permitindo que cada ente da federação escolha o mais adequado conforme suas necessidades. Segundo o especialista Marcel Zangiacomo, é esperado um aumento gradual na adoção da CLT, o que pode reduzir custos e permitir mais flexibilidade na gestão de pessoal. Historicamente, a obrigatoriedade do regime único foi instituída pela Constituição de 1988 e vigorou até 98, quando uma emenda flexibilizou essa regra, posteriormente suspensa pelo STF em 2007 por alegada inconstitucionalidade. O recente julgamento da ação iniciada em 2000 confirmou a validade da emenda, com decisão final de 8 votos a 3 em favor da flexibilização. O ministro Gilmar Mendes, em 2021, abriu divergência e argumentou que a redação da emenda seguiu o processo legislativo corretamente. Sua posição foi acompanhada pela maioria, marcando uma mudança significativa na administração pública, abrindo espaço para modelos mais variados de contratação de servidores. Portanto, aí toda essa briga aí referente ao fim da escala 6x2, muita gente a favor, muita gente é contra, e também a adoção aí da CLT para servidores públicos, para novos servidores públicos, já que para os atuais não muda nada, mas novos servidores públicos poderão ter que trabalhar aí no sistema de CLT, segundo decisão do STF, aí Robson Grosso. Em relação a essa questão aí da 6x1, eu acho que isso vai dar muita merda ainda pela frente, porque assim, é uma coisa que, se você perguntar para quem trabalha, né, meu nome é trabalho, é um negócio que todo mundo vai querer que aconteça. Dificilmente alguém vai chegar e vai falar assim, não, eu quero trabalhar 7 dias por semana e descansar 1 hora, sei lá. Tipo, o cara, se puder trabalhar 1 dia por ano, que nem o Roberto Carlos, ele faz, né? Neymar? É, o Neymar. Mas uma coisa é você querer e a outra coisa é como você vai fazer isso, né? Então, a parte dos empresários vai ser bem complicado de lidar com isso daí. E o pessoal parece que tá cagando e andando, né? Porque eles estão mais interessados em mandar uma pauta, e aí se você chegar e falar, então, eu acho que talvez isso não vá dar certo, né? Aí os caras já falam, não, porque você é a favor da escravidão.
porque você quer que todo mundo se foda e não sei o que. E eles não tentam realmente pensar numa forma que isso funcionaria, né, se colocando em prática, porque tem gente que fala, mas é que lá na Noruega os caras trabalham não sei quantas horas, menos horas e dá certo e não sei o que, só que eles esquecem de uma série de fatores, né, e o Brasil tem muita coisa que contribui para que as coisas não funcionem direito, né, por exemplo, não tira benefícios exorbitantes de políticos, funcionários públicos fazendo um monte de merda e ganhando horrores. O país tem mais de 16 mil sindicatos, né? É o único lugar do mundo que tem o sindicato dos sindicalistas, né? Isso é um negócio extremamente ridículo. Então, assim, se alguém apontasse uma arma para minha cabeça e falasse assim, olha, Robson, você tem que escolher o que você prefere. Eu, obviamente, preferiria, né, que a gente trabalhasse 4 dias na semana e descansasse 3, mas, né, o Brasil tá uma merda, a gente não sabe como isso iria pra frente, então é uma questão extremamente complexa e que muita gente tá usando realmente para fazer pauta, que nem eu vi o Arthur, né, o Mamãe Falei, dizendo que a Erika Hilton viu que esse lance de agenda woke não vai mais pra frente, tá todo mundo cagando e andando, e agora eles foram para essas questões trabalhistas aí, para ver se eles conseguem apoio, né? É a esquerda voltando às origens, né? Já que o lance de pauta identitária aí já não tá dando certo, volta aí pra questão trabalhista, né? O chão de fábrica, a coisa do sindicato, aquela, né, o velho PT de guerra, né, como já dizia Requião aí, né, na época de o Lula era, né, a voz dos sindicalistas, apesar de que era meio do pau oco, né, porque quem for atrás da história do Lula sabia que ele, né, era um cara que, né, meio duas caras aí pro pessoal do sindicato e tudo mais. Olha, falando sobre essa questão aí do 6x1, é óbvio que é uma merda você ter que trabalhar no sábado. Eu acho que ninguém aqui gosta. Eu não tiro a razão de quem curte, ok. Mas não adianta nada você ficar menos tempo no trabalho com mais tempo livre e acabar tendo que usar esse tempo livre para procurar um segundo emprego ou ter que fazer um bico porque a sua escala diminuiu, mas o seu salário diminuiu junto. Ainda mais com essa ideia totalmente cagada da Erika Hilton, que foi feita só para chamar atenção. Já começa errado, porque ela deveria ter feito um projeto de lei e não uma PEC. Aí você vai ler o texto da proposta dela e vê que foi tudo feito que nem um cu cheio de erros, tipo propor que o funcionário trabalhe 4 dias da semana com uma carga horária de 8 horas diárias ou 36 semanais, sendo que 4 vezes 8 dá 32 e não 36. E a cereja do bolo foi a entrevista que ela deu pro Camarote lá na Globo News. Tipo, aquela parte que ela disse que não foi feito nenhum estudo econômico sobre o impacto da proposta foi impagável. Só faltou a abertura do The Office depois. Porque, porra, até uma ameba saberia que os empresários não iam aceitar ficar com as penas do frango na mão assim de boa. Se o funcionário ficar menos tempo no trabalho, vai receber menos dinheiro. Se o patrão tiver que contratar mais gente ao se aumentar a folha de pagamento, vai aumentar na esteira também o preço do produto ou do serviço que ele vende para manter a mesma margem de lucro. E isso porque a gente está falando só do tanque de tubarões, aqueles que realmente têm bala na agulha, os empresários grandes, que têm realmente poder para contratar mais gente e tudo mais. Porque tem que se levar em conta também o pequeno empresário que não vai ter condição de arcar com tudo isso. Enfim, se essa proposta passar, e eu acho que passa justamente pelo teor populista que ela tem, e o que mais vai ter é político querendo surfar na onda para ficar bem com o público dele, se essa proposta passar, vai flopar bonito. Primeiro, porque quem propôs isso não está buscando solução nenhuma para problema nenhum, só está buscando aparecer. Segundo, porque não é com uma canetada que se resolve uma questão dessas. E terceiro, porque o próprio governo, para não se queimar com ninguém, já andou dizendo por aí, através do ministro do Trabalho, que cada setor é que deve decidir qual que é a melhor forma de proceder para si próprio. Ou seja, vai se estabelecer uma regra, mas para acomodar 1 milhão de exceções. Essa proposta do fim da escala 6x1 vai acabar virando a nova PEC das domésticas, que até passou, mas não resolveu porra nenhuma e só resultou em mais desemprego e mais informalidade. E sobre o fim,
da mamata aí para os concursados, né? Até interessante falar sobre esse lance do 6x1 aí, porque a gente para pensar como é que é boa a vida de quem realmente está totalmente alheio a essa discussão da escala 6x1, porque pelo fato de ser funcionário público já trabalha no 5x2, a menos é claro que seja um policial, um bombeiro, um médico, que tem uma escala diferente e tudo mais, só que nós estamos falando aqui da maioria. É aquilo que eu digo sempre, quem entra para o funcionalismo público entra procurando 3 coisas: um salário de 4 a 5 dígitos, não precisar trabalhar fim de semana e estabilidade empregatícia. Ok, não tem nada de errado a pessoa querer isso pra si. Eu gostaria disso pra mim, eu acho que você gostaria disso pra você também, Robson, quem tá escutando em casa também gostaria disso pra si, né? E tipo, todo mundo que tivesse chance de ter uma oportunidade dessa, né? Todo mundo que pudesse, eu acho que aproveitaria. Só que vamos jogar limpo. Se você está entrando no serviço público, admita que é por causa disso que eu falei, porque realmente é por causa disso que eu falei. Você está entrando num trabalho, você não está concorrendo para o Miss Universo. Então não tenta me tirar pra trouxa com essa conversinha idealista de que está entrando no serviço público para ajudar o povo, para mudar o mundo, para transformar o Brasil num lugar melhor, que essa desculpa não vai convencer nem a Madre Teresa. Dito isso, vamos organizar certinho aqui. Você está no emprego em que você ganha relativamente bem, a menção à possibilidade de trabalhar no fim de semana é algo que nem existe no teu dicionário. Muitas vezes a sua jornada de trabalho nem chega a ser de 8 horas por dia, e ainda tem o fato de que por mais que o seu serviço seja uma merda, o usuário não tem sequer o direito de perder a paciência com você porque desacata funcionário público, pode dar multa e até cadeia. E como se isso já não fosse bom o bastante, o cara quer ainda ter estabilidade para tocar o zaralho lá dentro e nem assim ser mandado embora. Desse jeito fica fácil. Eu quero ter só os grandes poderes e que se caguem as grandes responsabilidades. Ah, mas eu me matei de estudar para chegar aqui, né? Muito concursado vai dizer isso. Só que, cara, a vida é assim. Não é porque você se matou de estudar pro vestibular que depois que passou, você vai pra faculdade só para tomar cerveja. Não é porque você se matou de estudar para a prova da OAB que depois que você passou, você não vai procurar se atualizar e melhorar como advogado. O teu compromisso com o mundo não termina depois que você passa numa prova. E por mais que falem que existe avaliação por desempenho em serviço público e coisa e tal, isso não funciona como deveria, porque se o chefe avalia mal o seu funcionário, muitas vezes o cara mete um processo nele por assédio moral e no fim quem se rala é o chefe. Então, tem mais é que ser adotado mesmo esse regime e que deixe de ser a zona que é atualmente. É uma pena que isso só vai valer só para novos concursados, né? Porque quem já está no sistema, para esse pessoal não vai mudar nada. E a gente encerra uma opinião com Luísa Mel. A ativista saiu derrotada e levou aí uma bronca do juiz após pedir um valor absurdo de pensão. Essa matéria, vamos trazer para você aqui uma versão redux da matéria que saiu na editoria Entreter do Terra. O processo judicial envolvendo Luísa Mel e seu ex-marido Gilberto Zaborowski teve novas atualizações. A ativista solicitou um aumento na pensão alimentícia de seu filho, Enzo Zatz Zaborowski, alegando que os R$37 mil mensais pagos, 15 mil de pensão e 22 mil de despesas extras, não eram suficientes. Contudo, o juiz exigiu comprovação detalhada das despesas. Luísa Mel afirmou gastar R$2 mil mensais com roupas para o filho, mas apresentou uma nota de R$630 referente à compra de itens femininos na loja Le Lisblanc, levantando dúvidas sobre a destinação dos gastos. Em 2021, a ativista já havia solicitado um aumento de pensão de R$25 mil, sendo 10 mil para uso próprio, mas teve o pedido negado pela justiça. Zaborowski argumentou que com renda mensal de R$400 mil, destinava mais de 10% para Luísa Mel, cobrindo despesas como escola, plano de saúde, atividades e custos extras. Além disso, ele pagou antecipadamente 1 ano de aluguel do imóvel onde residem, no valor de R$199.500. Luísa Mel justificou não ter condições financeiras para arcar com todas as despesas, alegando que o ex-marido, com patrimônio de cerca de R$900 milhões, deveria contribuir mais. No entanto, o magistrado destacou
que Luísa tem um patrimônio substancial, incluindo aluguéis que rendem quase R$50 mil mensais e mais de R$3 milhões em aplicações financeiras. O juiz concluiu que as despesas apresentadas por Luísa não foram suficientes ou suficientemente comprovadas e que a quantia atual é adequada, reafirmando que ela também deve contribuir com os gastos do filho. A decisão reforça que a obrigação de pensão complementar havia se encerrado após 12 meses de pagamentos, rejeitando assim o pedido de aumento da pensão. Luísa não só perdeu o processo judicial movido contra o ex-marido, como recebeu uma bronca do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juiz ainda declarou que os gastos mais significativos do filho são pagos pelo ex-marido e que a quantia ofertada em pecúnia mostra-se adequada, sobretudo considerando que a genitora também deve contribuir com esses gastos dentro das suas possibilidades que restaram demonstradas supra. Então a Luísa Mel pediu aí para aumentar a pensão aí do seu filho, não conseguiu e ainda tomou aí uma carcada do juiz Robson Grossman. Então, essa é uma daquelas histórias que faz você repensar várias coisas, né? Porque, por exemplo, geralmente a gente pensa assim, não sei se é uma boa ideia ter um filho porque eu sou um fudido e eu não vou conseguir dar uma educação boa para ele, não vou conseguir dar umas coisas legais para ele e tal. Só que se você é rico, geralmente você pensa, não tem problema, eu vou ter, né, como dar uma vida boa para o meu filho, para a minha filha, ou para os meus filhos. Só que, né, aí depois dessa história você já começa a repensar, até se você for rico, se realmente vale a pena você ter um filho. Porque, porra, se rolar um divórcio, olha o tanto que o cara se fode. Ou seja, né, ter um filho para quem é rico é mais caro do que muitos podem imaginar. Isso daí é quase praticamente um incentivo a pessoa virar maníaco, né? Porque é mais fácil o cara matar o filho dele quando ele tiver 1 ano ou coisa assim. Aí ele vai ficar o quê? Uns 8 anos preso na cadeia. Ele vai sair e olha o tanto de dinheiro que ele economizou, né? Melhor do que ficar 18 anos tendo que gastar tudo isso por mês. Porque puta que pariu, R$2 mil de roupa, a mulher tava alegando que gastava por mês com o filho, tipo, R$2 mil em roupa eu acho que eu não consigo gastar em 3 anos, quem dera 1 mês, né, pelo amor de Deus. Aí eu achei interessante porque na matéria tem uma foto ali e você vê claramente que a Luísa Mel tem cara de psicopata e o cara ainda, ele parece um pouco o Dr. Neo Cortex do jogo do Crash. O cara tem uma cabeça gigantesca. Dá até medo de como que esse casal Chernobyl se envolveu aí. Mas enfim, a Luísa Mel é uma pessoa um tanto quanto bizarra, né? Porque enquanto ela tinha um programa dela na televisão lá na Rede TV, você pensava, ok, ela, né, está ajudando os animais e blá blá blá. Só que depois que ela saiu da televisão, ela começou a falar umas merda aqui, fazer umas merda ali, dar uma de louca. E aí vem com essa história aí que já foi meio que comprovado que ela tem grana muito bem para cuidar do filho dela e mesmo assim ela fica tentando, né, chupinhar a grana do neocórtex aí. Então foi bom ela ter levado um esculacho aí e tem mais é que se fuder mesmo. Inclusive essa é uma notícia que ela é praticamente quase uma notícia para nos irritar, né? Porque eu acho difícil alguém fudido que nem a gente escutar uma história dessa e não ficar pelo menos um pouquinho pistola. A Luísa Mel sempre envolvida aí no combate a casos de violência contra animais, dessa vez fazendo o papel da vítima, né? Afinal, ela é uma anta e achou que ninguém ia perceber, né, que uma das notas fiscais que ela usou para comprovar os gastos com roupas do filho era, na verdade, gastos com produtos de beleza para ela. E ainda tomou um atropelo do juiz, que teve que falar o óbvio, né? Que é o seguinte, na hora de fazer o filho precisou de 2, então na hora de sustentar também tem que ser os 2 e não só o pai. Então uma anta atropelada, um caso de violência contra animal. Sabe o que se precisa fazer numa situação dessas? Isso mesmo, chamar a Luísa Mel. Mas o que me surpreende aqui foi saber que ela tem também um baita patrimônio também, né? Pô, R$3 milhões em aplicações financeiras, além desses aluguéis aí que rendem 50 mil mensais, né? Tipo, soube aplicar, né? Porque eu acho que ela
né? A grana que ela recebia da Rede TV ali não devia ser muita coisa, né? Mas ou era, sei lá. Mas assim, tipo, ela soube aplicar bem, né? Comprou imóveis aí, tipo, investiu em imóveis e agora pode aí tirar aí 50 mil de aluguel por mês aí, além desses 3 milhões de aplicações financeiras aí. Então, tipo, o fato é que de fome nem ela e nem o filho dela morrem, né? E ainda vai querer ainda morder mais dinheiro ainda do ex-marido dela. Pois é. Triste, muito triste, como diria o Gugu. Muito triste. Uma história muito triste. Será que quando eles estavam na noite de núpcias, eles fizeram a brincadeira de adivinhar o bicho, que nem no programa do Gugu? Aí ela, eu acho que é uma cabra. Ou então eles brincaram daquele quadro dos animais lá do Domingo Espetacular. É. Muito bem, estamos encerrando aqui a edição número 36, o episódio 36 aqui do Uma Opinião, que é o podcast que fala merda desde 2020. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, aqui comigo esteve o @Prodesquale Robson Grossman, do site robsongrossman.com. Robson, dê aí o seu último alô para os nossos ouvintes. Nos perdoem, né, por esse episódio não ter a presença ilustre do nosso mega apresentador Vinícius, mega de tamanho, né, claro. Mas, né, vamos esperar que ele consiga participar no próximo episódio, porque a gente tá rumo, né, ao fim, tá quase chegando aí no final. Tem mais, acho que 6 episódios, se eu não me engano. Então aproveitem para mandar os e-mails que vocês tiverem que mandar pra gente aí, que depois não sabemos o que vai acontecer. E fazendo o jabá normal de sempre aqui, meu site é o robsongrossman.com. Atualmente já está mais ou menos na metade da produção da história nova que vai entrar lá das encrencas do Luli Rob, que também está quase chegando no final da temporada, vamos dizer assim, porque depois dessa história de novembro vai vir a história de dezembro, e aí vai fechar essa segunda temporada, e aí só no ano que vem, meus queridos. Tá certo, esse foi Robson Grossman, e falando aí do seu site, o robsongrossman.com. As minhas redes sociais, @Sargento Hamster, tanto no Instagram, quanto no Threads, quanto no Substack. Você também pode acessar também todos os links referentes aí ao PSQ, ao nosso canal de YouTube, o nosso Spotify, né, Spotify do Mídia Redonda, Spotify do Produções Sem Qualidade, quer dizer, o Spotify do Made From TV, enfim, todos eles no nosso Linktree, linktr.ee/Prodesquale. Todos os links estão lá, menos o do nosso e-mail, que é prodesquale@gmail.com. Chegamos ao fim aqui dessa 36ª edição aqui do nosso podcast Uma Opinião. A todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos já do. Discontinue. Porra, e agora a gente falou em cobra, animais e coisa do tipo. Eu lembrei de um negócio que eu vi hoje aqui, que eu até separei, só que é tanta desgraça no podcast que não deu para acrescentar essa notícia aqui, que ela diz assim: Bar Liberal promove concurso do menor pênis de Curitiba. Então é um evento imperdível, né? Ó, eu tô com a matéria, ela é curtinha aqui, tá no, que nem o Vinícius fala, no XV Curitiba. Curitiba se prepara para mais uma edição de um concurso que já chama atenção pela irreverência e peculiaridade.
O evento, intitulado O Menor Pênis de Curitiba, promete movimentar a noite da capital paranaense nessa quinta-feira, 14 de novembro, ou seja, é hoje no dia da gravação, véspera de feriado. Organizado pelo ENK Liberal, o concurso oferece prêmios inusitados e está atraindo curiosos e participantes dispostos a encarar o desafio. O evento, que acontece às 22 horas na sede do ENK Liberal, localizada na rua Professor Portos Veloso, número 247, no bairro Parolim, oferece prêmios que incluem R$1.000 transferidos via Pix, uma sessão fotográfica e a exposição da foto do, entre aspas, vencedor em um quadro especial no local. A apresentação do evento fica por conta da Yasmin Carraro, que daí eu não sei se é trans, se é uma mulher, ou enfim, que promete uma noite divertida e fora do comum para os participantes e o público. Aí eu achei curioso aqui, que ele diz assim: a entrada no evento varia conforme o perfil do visitante. Mulheres têm entrada gratuita, enquanto homens solteiros pagam R$50. Casais interessados em participar da experiência podem adquirir ingressos por R$50 com arrecadação revertida para o ENK. Então, quer dizer, como se não fosse uma humilhação o cara ter o pinto pequeno, ainda pode ser que tenha mulher lá querendo ver o pinto pequeno do cara. E ainda o, entre aspas, vencedor ainda vai ter direito a um ensaio e ainda ter o Major ainda exposto num quadro ainda. Pois é. É que como é um negócio assim meio voltado pro público gay, geralmente o cara que é gay passivo, ele não tá nem aí se o pinto dele é grande, se o pinto é pequeno. Mas se não for esse o caso, eu acho que em pleno 2024, né, quem tem um pinto que pode ser considerado pequeno, já passou da hora de fazer uma porra de uma cirurgia, né? Porque se você tá pensando em, sei lá, jogar no tigrinho, então junta um dinheiro aí e aumenta a sua pistola aí. E o interessante é saber que o prêmio pro vencedor é R$1.000, ou seja, quem ganhar essa competição vai receber um pau.